se as doses de medicamento por minuto, se existe um tempo para se atingir 5 ml efetivo, se de 5 ou se for 17 minutos. Na verdade, esse tempo ele giraria em torno dos 6 minutos e pouco, 6 minutos. Né? Então eu uso 7 minutos para arredondar para cima e manter essa infusão em meio e depois cai normalmente para 0,2. Né? Porque aí entra se você quiser, você pode até parar a infusão, porque depois da intubação vem aquela vai escovar a barriga, sondar, dependendo da cirurgia, é muito para pouco estímulo. Então, eu tenho um slide indicativo sobre isso muito interessante, sobre uma paisagem que aparece uma montanha com rio, com vales, É muito bacana. Quantidade de cirurgias que a gente quer evitar, não despertar o paciente na intubação. Buco, hipertensão, cirurgia vascular de aneurisma, cirurgia de cavidade de ânus, se dá para se estubar com remifentanil, ainda dê a concentração de 0,5. É bem difícil porque a capacidade do remifentanil de produzir apneia, ela ocorre em concentrações muito baixas. Né? E aí você tem que trabalhar com dose muito diluída, né? Fazer uma dose bem baixa e eventualmente você não consegue titular direito essa dose. O Gemal fez aqui alguns casos, né, irmão? Com isso, com bons resultados, mas não é fácil não. E é por isso justamente que ela não é indicada para sedação. O remifentanil não é a droga indicada para fazer sedação intravenosa. Caso o doente sem estar com ventilação controlada, porque ele eventualmente vai fazer apneia em doses analgésicas ou, enfim, sedativas. Essa técnica de intubação com remifentanil correndo, por acaso, é uma técnica muito usada lá na Universidade do Porto, em Portugal. Quando eu falei que técnica portuguesa, eu quis dizer também isso. O colega dele de lá, o Pedro Amorim, ele usa isso como rotina, mas eles lá fazem uma diluição da seringa 10 vezes mais diluída do que os trabalhos americanos fazem. E aí eles conseguem fazer 0,001 a 0,005, que é a metade da menor dose que os americanos usam. E aí o paciente consegue respirar espontâneo e ter um certo grau de indiferença aos estímulos do pós-operatório imediato e acordar bem. Mas eles chamam bastante atenção para o fato de que você tem que já ir complementando com anestésicos, com analgésicos, opioides de longa duração. E logo depois o paciente começa a sentir uma dor terrível se não for analgesiado bem. Talvez numa situação dessas a hidrocorticoide fosse melhor. Ela é seda, né? Sim, mas aí... Depende da dose. Não, eles fazem não, ela ceda. A ideia é acordar o paciente mesmo, né? Acho que um dos pacientes que eu fiz até eu pedi para ele tirar o tubo. A gente fazia isso muito lá quando a gente fazia isso com sustento, né? E aí é covardia, porque o doente acorda de uma maneira maravilhosa. Parece que realmente ele parece que está dormindo em casa. Né? E aí, de vez em quando, a gente fazia muito para burro isso. Você falou, tira o tubo está incomodando? Então tira. Eu estava mal tirado. Bem teatral, né? Isso é ótimo para você fazer. Mais duas perguntas. Quando você mostrou os slides da metrôpole sensível, ficou bem claro que o fentanil é um opioide mais apropriado para a infusão contínua. Mas que o fentanil, embora tenha tempo de ação parecido, que acontece até maior, tem uma curva que é praticamente paralela do alfentanil. Então, em relação à infusão contínua, se você tivesse que optar por despertar mais precoce, usando alfentanil, qual seria? E se na questão do uso do bloqueio espial com opioide, você usa quando você faz opioide de curta duração. Se você induz com sulfenta ou com fentanil, se você não usa morfina para não olha só, aí boas perguntas. A primeira pergunta em relação ao sulfenta versus ao fentanil. Duas coisas têm que ser levadas em consideração. A primeira, a possibilidade de eu ter que fazer um outro bolo na dose. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma infusão contínua de fentanil, eu preciso de fazer um bolo, eu posso estar jogando essa concentração para muito mais alto, por isso está prolongando muito o meu despertar. E além disso, eu vou ter que ter uma previsão da necessidade do bolo, uma antecedência muito grande. O tempo para você
atingir 50% da concentração efetiva é em torno de 5 minutos. Então eu teria que fazer o bolo 5 minutos antes do momento em que o estímulo ia acontecer. Não é o nosso normal, né? Mesmo quando você está acompanhando passo a passo a cirurgia, prever os próximos 5 minutos não chega a ser uma coisa simples, né? A gente normalmente trabalha com espaço menor. Por isso o fentanil seria melhor. Mas teoricamente, em infusões curtas, o sulfentanil é maior. Em compensação, o sulfentanil em doses de janela terapêutica um pouco mais alta, dificilmente você vai precisar fazer aí de alguma coisa. O sulfentanil, quando você utiliza em dose de bolo para intubação de 1 micrograma por quilo, é impressionante. Quem já utilizou, é impressionante porque a estabilidade hemodinâmica que ele produz é um negócio de você ficar maravilhado. Achar que a ficha foi feita. Exato. Não foi condizente com a realidade. Exatamente. Porque não muda, é realmente como se você desligasse o sistema autonômico naquele momento. Mas não foi uma droga que pegou. Né? A expectativa, na verdade, seria do sulfentanil substituir o fentanil, né? E não substituir o fentanil, que é uma droga mais rápida, para uso mais corriqueiro. De qualquer maneira, as duas são boas opções. Eu tenderia a fazer, sempre que eu tivesse uma possibilidade de uma cirurgia com um estímulo mais conhecido e tudo, fazer sulfentanil. É a droga que eu acho que dá a resposta muito boa. Tá? Pois é, quanto a utilizar morfina na analgesia pós-operatória desses pacientes, é bom pensar bem nisso, porque esses pacientes, frequentemente, quando você utiliza essas drogas que acumulam muito, eles têm analgesia pós-operatória. O remifentanil, que tem uma meia-vida muito curtinha, isso não acontece. Mas quando você faz uma infusão contínua de sulfentanil, o paciente fica muito tempo muito bem. Né? Eu tive a possibilidade de fazer uma anestesia por uma cirurgia cardíaca com um tio meu, e ele foi anestesiado com infusão de sulfentanil. Ele não sentiu dor nenhuma no pós-operatório. Me relatou. Então, quer dizer, realmente muito potente, não há necessidade de você fazer. Se você estiver usando drogas de meia vida mais curta, aí é bom você pensar em fazer, mas o ideal é que você espere pelo menos começar a decair os efeitos de depressão ventilatória do opioide que você usou. Tá? Eu queria acrescentar uma coisa muito importante, lembrar como é a característica da depressão ventilatória dos opioides. Ela é totalmente diferente das outras depressões ventilatórias. Ela tem uma característica muito boa para a gente, e a grande alteração na depressão ventilatória dos opioides cai sobre a frequência ventilatória. Se o paciente tem uma frequência ventilatória, assim que você acaba a cirurgia, em torno de abaixo de 12 pessoas por minuto, ele certamente estará com depressão ventilatória. Se a frequência ventilatória for acima de 14, ele está fora da faixa de risco de depressão ventilatória. Se você injeta um opioide e ele começa a cair a frequência, você pode titular a quantidade de analgésico pela frequência ventilatória, que ela acompanha bastante bem a resposta aórtica do paciente acordado. É um dado super simples de ser medido, porque a pessoa um reloginho, reloginho, olhar para o paciente